O universo até pode ter suas partes vazias, mas sempre tem uma nebulosa meticulosa que preenche o espaço de uma forma bela. O vácuo perfeito seria uma região no espaço onde houvesse total ausência de matéria. No entanto, na prática, o vácuo perfeito não existe. Portanto, não existe um espaço vazio, ou seja, o vácuo é parcial. Mas as partículas, as flutuações e a energia que existem nele são extremamente pequenas e efêmeras. Toda a biodiversidade que há no planeta Terra derivou de algumas formas de vida pela autocatálise e autorreplicação. A autocatálise é um tipo de reação na qual um dos produtos formados atua como o catalisador da própria reação. As reações de catálise são aquelas que utilizam um catalisador, isto é, uma substância capaz de aumentar a velocidade da reação sem participar dela, pois é totalmente regenerado ao final do processo. A reação se processa mais facilmente porque há uma diminuição da barreira de energia. A autorreplicação é qualquer comportamento de um sistema dinâmico que resulta na construção de uma cópia idêntica desse sistema dinâmico. Esse comportamento pode ser encontrado em áreas desde a biologia até a computação, como por exemplo, células biológicas, dado o ambiente adequado, reproduzem-se por divisão celular. Na biologia, há uma hipótese do mundo RNA, que assume que o ácido ribonucleico foi a primeira forma de vida na Terra, desenvolvendo posteriormente uma membrana celular ao redor e convertendo-se assim na primeira célula procarionte. Todos nós viemos da mesma vida. Na biologia, a teoria da origem comum universal postula que todos os organismos da Terra descendem de um único ancestral comum. E é por isso que todos estamos ligados, porque estamos respirando o mesmo ar, e todos ao mesmo tempo somos o sopro vital. E os raios também podem ter sido a primeira fonte de fogo que tivemos. Por trás de cada pensamento, emoção e ação existe uma torrente eletroquímica nos neurônios do seu cérebro. Esses sinais elétricos podem ser registrados e os neurocientistas há décadas estudam as ondas cerebrais buscando o significado de cada sinal. Eu sempre estou pensando, e sempre estou pensando em uma melhor maneira de desenvolver os meus pensamentos. Você está no futuro do seu passado e no passado do seu futuro. Você experiencia o passado, presente e futuro simultaneamente. O destino coexiste com o livre-arbítrio. Mas as outras coisas, como implicações fisiológicas e as coisas que antecedem as nossas escolhas, as limitam, ao mesmo tempo que as tornam mais livres. Não tenho a liberdade de apagar a existência de alguém, mas tenho a liberdade de criar laços com a pessoa. Se tudo o que fôssemos escolher já escolheremos de qualquer jeito, isso não nos torna menos. Eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer, e se eu seguir o que eu já escolheria normalmente, isso não retira a minha liberdade de escolha. As mitocôndrias fazem a respiração celular para produzir energia, mas acabam gerando radicais livres, moléculas com um elétron a menos em que reagem facilmente, danificando a própria célula. Com o tempo, os danos se acumulam, fazendo o corpo envelhecer. Nós respiramos durante a vida inteira, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos e deixamos de respirar. Mas a cada vez que respiramos, isso destrói um pouco do nosso organismo. As mitocôndrias fazem a respiração celular para produzir energia, mas acabam gerando radicais livres, moléculas com um elétron a menos e que reagem facilmente, danificando a própria célula. Com o tempo, os danos se acumulam, fazendo o corpo envelhecer. Os radicais livres são produzidos o tempo todo pelo nosso organismo. Eles são os produtos resultantes da conversão de nutrientes dos alimentos em energia. As nossas células se desdobram para tentar consertar o erro. A cada divisão celular, fragmentos do DNA são perdidos, causando pequenos erros genéticos que são passados para as células filhas. Isso acontece até que a célula não consegue mais se dividir ou é destruída pelo próprio organismo por conter muitos erros. A atividade física aumenta as sinapses, criam mais conexões dentro do cérebro e ajudam na formação de células extras. Uma boa saúde cardiovascular também significa que você vai transportar mais oxigênio e glicose para o cérebro, além de eliminar toxinas.
As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. Os neurônios fazem a comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo. Isso acontece através de sinais elétricos. Os impulsos elétricos percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, mas não podem passar de um neurônio ao outro. O cérebro é algo físico que cria coisas imateriais, como a mente, e o inconsciente que contém os scripts e código-fonte que cumprem as funções bases, como respirar e o batimento cardíaco, que são funções involuntárias. E você vai configurando como você anda e fala. Cada coisa que eu consumo alimenta o meu cérebro, e ele é como um condutor de energia. Ele conduz energia e sinais para movimentar o meu corpo.